Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kali. E hoje nós vamos falar sobre os princípios do Tai Chi Chuan, mas de um modo não marcial, porque este não é o nosso foco aqui no Kali. O nosso foco é mais a espiritualidade, a como desenvolver o nosso lado humano. Então eu vou falar aqui como aplicar esses princípios do Tai Chi Chuan no nosso desenvolvimento moral, para que isso seja benéfico para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Então vou listar os 3 princípios básicos, depois a gente conversa em cima deles. O primeiro princípio do Tai Chi Chuan é vencer o movimento pela quietude. O segundo dos princípios é vencer o rápido pelo lento. E o terceiro dos princípios é vencer a rigidez ou a dureza pela flexibilidade ou pelo flexível. Vencer o rígido pelo flexível. Primeira coisa que nós precisamos entender para que a gente entre em cima desses princípios, para ver o que eles nos trazem de desenvolvimento prático, moral, é que o surgimento das artes marciais, que é um caminho de sabedoria, de busca de iluminação espiritual, é justamente isso. Nunca foi para dar porrada, nunca foi para defender-se essencialmente, né? Isso foram outras atribuições que foram dadas depois, por necessidade de contextos históricos. Mas as artes marciais surgiram dentro dos templos esotéricos, dos templos iniciáticos, para ajudarem os seres humanos a trilharem esse caminho de sabedoria. Então, estes princípios, eles têm também essas aplicações, no intuito de desenvolver a nossa consciência. Então a gente vai ver que cada um desses princípios tem uma chave, no mínimo. Alguns deles têm mais, inclusive. Mas, pois bem, aonde que se desenvolve a prática do Tai Chi Chuan? Onde que desenvolve-se as práticas do Kung Fu, da meditação, do Nei Kung, inclusive? É dentro de um local chamado Dojo. O que é esse Dojo? Literalmente, Dojo significa lugar do caminho. Mas como assim lugar do caminho? Acredita-se que o dojo simbolize um mini-mundo. Por exemplo, o mundo macro é a vida, né, que nos rodeia, é o cotidiano que a gente vive. E quando a gente vai para o dojo, neste mini-mundo, nós vamos treinar todas as nossas habilidades, vamos desenvolver todas as nossas capacidades para que, quando algumas situações que a vida nos apresenta cheguem na nossa experiência, a gente saiba como lidar, a gente saiba como agir e não reagir, a gente saiba agir com inteligência. Então são colocados testes no mini-mundo, no dojo, para que a gente estimule, para que a gente saiba como agir quando isso se manifestar na nossa vida verdadeiramente lá fora. E nesse contexto que surgem estes princípios. Vamos comentar então em cima do primeiro princípio, que é vencer o movimento pela quietude. Outra coisa que a gente precisa entender é que as artes marciais, no caso do Tai Chi Chuan, surgiu no berço da China antiga. Então tem toda uma tradição taoísta em cima, que depois mesclou-se com o budismo que veio da Índia, mas criou ali uma forma específica de se manifestar, criando o budismo Shan, o budismo chinês, junto com o taoísmo, que é uma tradição que observa muito a natureza e busca harmonizar-se com a natureza. Semelhante a todas as tradições xamânicas, que partem desse mesmo princípio, né? A partir da observação da natureza, veem como ela se organiza e vive, se manifesta, e então a gente busca entrar em harmonia com esse ritmo, já que nós também somos seres da natureza. E o que os taoístas e os mestres taoístas, os monges praticantes, discípulos observavam? Que a vida, ela tem um movimento circular. Na verdade é um movimento espiralado, que sempre retorna, mas sempre retorna a um passo à frente. Ou seja, por exemplo, analisando o ciclo do nosso dia, né? O sol surge no horizonte, passa algumas horas, depois dessas horas ele se põe no outro lado do horizonte, passa a iluminar um outro lado do planeta e assim retorna um passo à frente, porque é o próximo dia, realizando esse mesmo movimento, e assim mantém este ciclo de ir e vir, esse contínuo fluxo de iluminar e não iluminar, né? E deixar com que
a noite impere, a falta de iluminação, a falta de claridade reine. Isso quer dizer que nós, sendo seres da natureza, nós também temos estes mesmos ciclos circulares espiralados em nós. Ora, nós estamos aplicando o primeiro princípio, movimento e quietude. Ora, nós estamos em movimento, ora, nós estamos quietos. E ora estamos quietos, ora estamos em movimento. Ficamos oscilando entre esses estados que, na verdade, são faces de uma mesma moeda, são polaridades de uma mesma coisa. Um lado, o movimento, o outro lado, a quietude. Então, isto acontece conosco, assim como acontece com a natureza. E como o objetivo aqui é utilizar isso para o desenvolvimento da nossa consciência, nós vamos sair do movimento para ir para a quietude, para depois voltar ao movimento. É esse movimento que nós já comentamos aqui. E como que isso vai se aplicar no nosso desenvolvimento espiritual? Quando nós saímos do movimento e viemos para a quietude, ou seja, manifestamos a quietude interna, estamos no nosso centro, estamos serenos, estamos tranquilos, estamos calmos, estamos verdadeiramente quietos. Quando nós retornarmos para a polaridade do movimento, os nossos movimentos eles serão mais assertivos, eles serão mais eficazes. Nós teremos mais convicção daquilo que nós iremos fazer. E é essa a chave deste primeiro princípio. É a eficácia, é a assertividade. Quando nós mantemos a quietude em nosso ser, em nossa consciência, dentro de nós, todas as nossas ações elas são mais assertivas, ou seja, não há desperdício. Quando nós estamos simplesmente no movimento, no agito, nós estamos gastando muita energia, nós estamos dispensando muita energia para manter esse movimento e muito provavelmente muita coisa vai se perder, muita energia vai ser jogada fora. Nossas ações não vão ser tão assertivas assim e é interessante e melhor que a gente mantenha esse estado de quietude para ter convicção e depois dessa convicção os nossos movimentos sejam acertados, sejam corretos e não haja desperdício. Então essa é a primeira aplicação do primeiro princípio, ou seja, essa é a aplicação do primeiro princípio. A assertividade é a primeira chave. Agora ao segundo princípio, vencer o rápido pelo lento. Vai acontecer aquele mesmo movimento. Ora estaremos rápido, ora lento, depois lento a gente vai para o rápido e assim sucessivamente e sem cessar. A chave desse segundo princípio é gerar a consciência. Lembrando que o objetivo nos templos e nos mosteiros o objetivo era o crescimento espiritual. E o crescimento espiritual apenas se dá com o desenvolvimento da consciência, né? A pessoa ter mais consciência, porque assim ela consegue se dar conta, perceber quais pontos precisa melhorar para dar atenção àquilo ali e, enfim, melhorar devido ao seu esforço, devido à atividade em cima, disciplina, persistência e tantas outras virtudes que são necessárias nesse caminho. Mas quando nós estamos realizando atividades rápidas, é muito mais difícil que a gente desenvolva a consciência naquilo que nós estamos fazendo. Por isso que o Tai Chi trabalha também com todos os movimentos suaves, tranquilos, lentos, para que a gente consiga com mais facilidade colocar a atenção nos nossos movimentos, desenvolver essa consciência e com a prática dessa consciência naquilo que é lento, depois a gente transfere essa consciência para os movimentos rápidos e a nossa vida ela acontece num ritmo de certa forma acelerado. Mas eu preciso treinar a minha consciência primeiro no lento para depois ela acontecer no rápido. Se a minha consciência não manifesta-se nem no lento, imagina no rápido. E tendo em vista que o foco é o crescimento espiritual e o crescimento só se dá com o desenvolvimento da consciência, deixa eu treinar a minha consciência naquilo que é lento, com as práticas dos katis, das formas, enfim, para depois eu caminhar no dia a dia, nas ruas, conversar com as pessoas, fazer todas as atividades do nosso cotidiano também com consciência. Lembrando, o mini-mundo, treinar a consciência no dojo para que depois ela se manifeste na vida lá fora, que é onde verdadeiramente importa, né? Porque só dentro do dojo não é o suficiente, só dentro da nossa prática não é o suficiente.
é necessário que a gente leve isso além, leve adiante. E então passamos ao nosso terceiro princípio, que é vencer o rígido pelo flexível. Talvez este seja um de mais fácil visibilidade. E a chave desse terceiro princípio aqui é a convivência, né? Por exemplo, quando a gente, sei lá, estamos dialogando, não sei se dá para chamar de diálogo, isso que eu vou relatar agora, mas nós estamos numa conversa, num pretenso diálogo com alguém, e este alguém é muito rígido em sua forma de ver, é até mesmo muito orgulhoso. É muito difícil que a gente, impondo algumas colocações, algumas ideias, algumas reflexões, aquela pessoa dê o braço a torcer, renuncie, se renda e que a situação tenha um direcionamento mais adequado, sem nenhum tipo de conflito. Então, nesse caso, é muito mais interessante que a gente adote um estado interno de flexibilidade, uma mente flexível, para que não haja justamente o conflito e a convivência, que é a chave desse terceiro princípio, possa não ser distorcida. Que seja uma boa convivência e não uma convivência conflituosa. Este princípio também tem uma outra chave secundária, que é de preservação da saúde. Aí você traz aquelas historinhas que os mestres zen, mestres taoístas sempre colocam para nós, né? Que é, por exemplo, a parábola lá do bambu, que o bambu, quando recebe ventos muito fortes, ele prefere flexibilizar-se, curvar-se, do que permanecer rígido, porque assim provavelmente ele poderia envergar e quebrar. E da mesma forma acontece conosco, né? Tanto a nível físico quanto a nível psíquico. A nível psíquico, que é o que nós estamos tratando aqui, nesse caso de uma conversa com uma pessoa que é muito rígida, orgulhosa, se nós adotamos esse estado de flexibilidade, nós temos uma tendência a preservar a nossa saúde psíquica. Porque se a gente for de frente, for conflitar, a gente vai travar energias densas no nosso campo psíquico e isso vai ser carregado com a gente, que não vai nos trazer benefício nenhum, muito pelo contrário. Se for mantido esse estado por muitos e muitos anos, por muito tempo, até mesmo uma deficiência orgânica pode se manifestar, uma doença física, algum sintoma, algo nesse sentido. Então, para que a convivência seja boa, para que a gente consiga preservar a nossa saúde, que são essas duas chaves, é interessante também que nós consigamos vencer o rígido pelo flexível. Bem como uma criança manifesta a sua vida física com extrema naturalidade e extrema flexibilidade. Então estes foram os 3 princípios da prática do Tai Chi Chuan aplicado ao nosso desenvolvimento moral, ao nosso desenvolvimento espiritual. Eu espero que tenha sido de valia para vocês estas informações ou conhecimentos. E deixe aqui embaixo, por favor, nos comentários as suas colocações, suas perguntas, para que sejam respondidas em próximos vídeos, sugestões de vídeos. Deixe o like também para que este vídeo seja divulgado para mais e mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal se ainda não for inscrito. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Fique na paz. Um grande abraço e até mais.